Pronto. Muito bem. Nessa semana, nessa semana e na próxima, nós vamos trabalhar e discutir e refletir um pouco sobre algo que vocês com certeza já ouviram falar e que se chama PCNs, quer dizer, Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram criados junto com a LDB, aquela Lei de Diretrizes e Bases, tá? No sentido de possibilitar uma certa uniformização para as atividades de sala de aula, né? Especialmente no caso nosso, né? Aqui da língua portuguesa. Vocês com certeza também já ouviram falar, né, nessa BNCC, nas Bases Nacionais Comuns Curriculares, que foram criadas agora junto com a reforma do ensino médio e a reforma que teve como consequência essas BNCCs. Qual é a diferença? Os PCNs, eles são genéricos, tá? Então, eles dão, assim, orientações de maneira generalizada, de maneira genérica. Eles foram incorporados às BNCC de alguma forma, tá? A diferença é que a BNCC criou um esqueleto, tá? Vamos dizer assim, uma espinha dorsal, que é comum para todo mundo, né? Naquelas séries, e criou costelas, exatamente como nós, né? Nós temos uma espinha dorsal e várias costelas. Essas costelas são uma maneira de possibilitar que as escolas tragam os estudos, né, um pouco mais para a realidade que elas têm. Então, a diferença dos PCNs, uma diferença básica dos PCNs para as BNCC, é que na BNCC a escola agora tem a possibilidade, tem a chance, né, de trazer os estudos e as atividades e etc. para a sua própria realidade. Então, por exemplo, essas costelas, elas foram chamadas de percursos, tá? De diretórios. E as escolas, por exemplo, vão poder realizar atividades que sejam mais próximas das suas possibilidades. Então, uma escola na região norte, lá no espaço ribeirinho, não tem as mesmas possibilidades que uma escola aqui na capital. Então, ela vai poder adaptar, né, esses percursos, esses projetos, essas atividades da BNCC para a sua própria realidade. Claro que sem fugir ao conteúdo daquela espinha, né? Ela vai apenas fazer um complemento dentro da sua realidade. Então, nós vamos falar sobre as BNCC um pouco mais para frente. Os PCNs, né, foram criados numa tentativa de chamar a atenção das escolas, dos professores, para a metodologia comunicativa, para a metodologia que envolve competências e habilidades, mas dentro daquela visão de demanda social da língua, sobre a qual nós já conversamos, tá? Então, hoje, a nossa discussão, a nossa conversa se refere a alguns aspectos dos PCNs, para nós podermos entender a diretriz que foi dada, certo? A diretriz que existiu. Aí eu estou pedindo lá na atividade de vocês que vocês façam uma reflexão sobre 2 pontos. Um que vocês acham possível existir na escola e outro que vocês acham que não existe, na verdade, na prática, né? Nós sabemos que os professores, eles alegam ter conhecimento dos PCNs. Mas quando a gente vai assistir uma aula, pouca coisa desses PCNs a gente visualiza na aula do professor. Uma dessas coisas é a tal, por exemplo, né, variação linguística do português, certo? Que nós sabemos ser necessária dentro da sala de aula.
Então, essa primeira semana vai ser só para vocês lerem e refletirem. Na semana que vem, nós vamos fazer um exercício prático aqui na nossa aula e eu vou pedir que vocês criem um de vocês, tá? Então, por exemplo, hoje em dia se fala muito em letramento, né? Nós já conversamos bem rapidamente um pouco sobre isso. Mas você não vê muitas atividades de letramento na escola, certo? Você não vê, por exemplo, o professor, especialmente de português, discutindo aspectos interculturais na sala de aula. E os livros-texto, tá? Ou o material que você busca hoje, ele é cheio de possibilidades para essa discussão. Então, vocês podem tentar lembrar um pouco de quando vocês foram alunos, se o professor de vocês discutia essa parte cultural, né, das coisas, da língua. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês com certeza já ouviram falar no Dom Casmurro, né, aquela obra cuja personagem principal, né, é a Capitu. E aí existe muita discussão se a Capitu traiu, se ela foi traída, se ela cometeu adultério, se não cometeu, né? Que é mais ou menos o ponto principal do romance, tá? Se ela tinha direito, se não tinha, se é justificado, se não é. E aí, gente, essa coisa hoje em dia, né? Vamos dizer assim, do assédio à mulher, dessa coisa da traição, do adultério, né? É um assunto extremamente real, contemporâneo. E que, então, né, você pode discutir com seus alunos em vários aspectos, certo? No aspecto do empoderamento feminino, no aspecto do tipo de estrutura que está sendo usada para expressar determinados sentimentos, que estruturas existem hoje para similares àquelas, se elas são diferentes aqui no norte, no nordeste, no sudeste, no sul. Nós sabemos que a cultura de cada região é riquíssima, né, em termos de língua, em termos de manifestação linguística. Então, essas competências e essas habilidades, certo? Que são, vamos dizer assim, conhecidas de todos nós, elas devem ser desenvolvidas dentro desta noção social, porque senão não vai valer a pena a gente trabalhar uma metodologia de ensino da língua portuguesa. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns slides, tá? Dos PCNs, mas vocês podem, se quiserem fazer uma pesquisa mais profunda ou mais específica, vocês vão encontrar os PCNs na internet com muita facilidade, tá? E aí nós vamos discutir rapidamente alguns aspectos que foram trazidos pelos PCNs, e aí vocês podem fazer os comentários ou as perguntas que quiserem fazer, tá bom? Todos conseguem ver? Sim ou não? Sim. Ótimo. Bem, então, olha só. Os PCNs, certo? Eles vieram com a Lei de Diretrizes e Bases, tá? E uma das coisas que foi considerada assim muito importante nos PCNs foi o fato de que esse estudo das línguas, né, não só a língua materna como as línguas estrangeiras, a importância do estudo dessas línguas foi de certa forma recuperado, tá? Então a gente ouvia muitos alunos dizerem assim: poxa, mas por que eu tenho que estudar o português? Por que eu tenho que saber essas regras de gramática, de concordância, disso e daquilo, se eu falo português? Se eu me comunico muito bem? Se nunca ninguém reclamou do meu português, por que eu tenho que estudar
Ah, porque você vai fazer vestibular. Ah, porque você vai fazer Enem. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ah, porque faz parte do currículo. Então, você tem que estudar. Então, os PCNs, eles foram uma tentativa de quebrar isso, de quebrar essa ideia de que as línguas, né, não tinham tanta importância, certo? E que elas não podiam ser isoladas, tá, de outras disciplinas. Então, vocês com certeza ouviram falar na ideia da interdisciplinariedade, certo? Tá? Então, no caso, a importância desse estudo, né, da língua estrangeira, ele é, vamos dizer assim, carregado, tá? Não daquela monotonia de sempre, né, daquela coisa repetitiva de regras e regras e regras, mas que deveria ter um caráter formativo, tá? Certo? Por exemplo, falar de várias culturas, em vez de produzir preconceitos e estereótipos, né? Então, a gente já falou um pouco aqui, nós vamos voltar a falar sobre essa coisa do preconceito linguístico. Então, assim, vocês lembram, né, que há algum tempo atrás houve muita discussão porque os livros-texto, eles eram muito atrelados àquela ideia de que os personagens não podiam ser negros, tinham que ser brancos sempre. Toda vez que havia um personagem negro, ele tinha algum status ali inferiorizado. E aí começou uma discussão, quando essa coisa da discriminação, do preconceito começou a vir à tona com mais intensidade, as editoras começaram, então, a modificar isso. Então, isso, gente, nada mais é do que essa ideia da cultura, certo? Então, em um país como o nosso, gente, quanta riqueza de discussão esse item aí pode trazer numa sala de aula. Só para dar um exemplo para vocês, vocês sabem que nós aqui chamamos o pão, aquele pão que a gente come quase que normalmente ou diariamente, de pão careca, não é verdade? Mas em outras regiões ele não tem essa denominação, tá? E tem região em que ele é chamado de pão francês, tá? Tem outras em que ele é chamado de carequinha. Então, o que é isso? É cultura. Nós temos aqui aquelas expressões como égua, pai d'égua, né? Que com certeza tem semelhança ou similares em outras regiões e que podem, de repente, aparecer lá em um material qualquer. E aí nós poderíamos aproveitar isso para discutir esse aspecto, né? Em vez de só trabalhar com gramática, com regras, né? Coisas assim que muitas vezes os alunos não compreendem, né? É claro que você também precisa trabalhar essa área, né? Essa parte da estrutura. Nós já conversamos sobre isso, tá? Então, os PCNs, eles foram essa tentativa, tá? De fazer com que os estudos linguísticos, tá? A metodologia de trabalho das línguas na sala de aula fosse uma coisa mais forte, mais importante. Então, se falou muito nesse interculturalismo, tá? Se falou muito em interdisciplinariedade, que nem todo mundo faz. Mas, por exemplo, a linguagem, certo? Ela é, vamos dizer assim, a base, certo? O alicerce de todas as outras disciplinas, correto? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na escola bilíngue, é isso que acontece. Os professores de uma escola bilíngue, eles costumam dar aula
em português e em inglês, por exemplo, para todas as disciplinas. Certo? E aí você tem, como você está vendo aí, ó, diversos temas. Tem geografia, tem história, tem biologia, tem música, tem arte, tem muita coisa para você trabalhar com a linguagem, correto? Então, os PCNs, vocês estão vendo que eles trouxeram tudo isso. Só que isso aí foi de forma genérica, tá? Então, era um PCN para todos. Agora, o que aconteceu? Nós temos o nosso esqueleto, né, aquela espinha dorsal, que é comum para todos, português, matemática, inglês e ciências, e dessa espinha dorsal saem várias costelas, tá? E é nessas costelas que as escolas vão poder incluir tudo isso dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades. Então, a BNCC, o que ela fez? Ela pegou os PCNs, as ideias das habilidades, das competências, dos projetos, das atividades extracurriculares, e deu às escolas a possibilidade de criar as suas próprias atividades. Claro que obedecendo aquele esqueleto, né? Aquela espinha dorsal. Certo? Mas, por exemplo, uma escola pode ter a capacidade ou a estrutura para trabalhar uma Olimpíada, uma gincana, certo? Outras podem não ter esse tipo de coisa, então vão fazer sarau literário, por exemplo, certo? Outras vão fazer feiras culturais. E por aí, então, vocês podem pensar em diversos outros aspectos dessas possibilidades, tá? Então, qual é o objetivo? Né? O que é que nós queremos alcançar? Nós queremos capacitar o aluno a compreender e produzir, olha, vejam bem isso, hein? A compreender e produzir enunciados corretos no idioma, propiciando atingir um nível de competência linguística, nós já também falamos sobre isso, né? Capaz de permitir-lhe acesso a informações de vários tipos e contribuir para a sua formação como cidadão. Certo? E o que quer dizer tudo isso, gente? Junto com o estudo da gramática. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer o seguinte, que nós devemos ter atendimento à diversidade, características socioculturais e históricas da região. Então, você tem que trazer isso para dentro, que é isso que vai fazer com que o aluno sinta que aquilo que ele está estudando é paralelo ou caminha junto com aquilo que ele faz quando ele sai da escola, que é quando ele vai usar a língua lá no meio onde ele vive. Porque senão nós também já vimos isso aqui, né? Que ele pode ter um choque, certo? Um clash. Por quê? Porque uma coisa ele trabalha na sala de aula, mas se ele não conhece as outras coisas, quando ele sai da sala de aula, que ele vai para a vida real, aí ele diz assim, pô, mas o meu professor está me ensinando um monte de coisas que eu nunca vou usar na minha vida. E nós sabemos que isso não é bem assim. Ninguém está dizendo que vocês têm que ensinar o aluno de vocês a falar e a escrever errado, hein? Porém, é preciso ter noção bem clara do que é o erro e em que momento ele pode se considerar erro ou não erro. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a educação para o trabalho, né? E aí a gente pode pensar que agora esse item aí, ele se ampliou muito. Você tem educação para o campo, você tem educação indígena, certo? Você tem a educação étnico-racial.
tudo isso, gente, é parte da cultura do mundo, né? Especialmente do nosso país aqui. Então, assim, a gente tem que ter alunos, né? A gente tem que capacitar o nosso aluno a entender que se ele sair da cidade e for, por exemplo, passar algum tempo numa zona rural, ele não deve se chocar com determinadas coisas e muito menos com expressões e talvez elementos que sejam muito característicos daquele espaço, porque aquilo também faz parte da língua. Bem, então, olha, se tudo isso é verdade, né? Quais são as competências e as habilidades que nós devemos desenvolver na língua? Então, os PCNs dizem que a maioria das escolas, e a gente também já conversou sobre isso, né? Baseia as aulas no domínio formal da língua. Entender, falar, ler e escrever. Mas em vez de trabalhar habilidades linguísticas, centra-se na gramática normativa, na norma culta e na modalidade escrita. Então, vocês vão ter que fazer uma redação no Enem, né? Vocês vão ter que fazer uma redação no PSS. Então, vocês têm que treinar a redação. Também é verdade. Porém, a competência comunicativa, ela só será alcançada se forem desenvolvidas demais competências, outras competências. Quais? Então, vocês estão lembrados, com certeza, né? Vocês não devem ter esquecido da taxonomia de Bloom. O que é que a taxonomia de Bloom diz? Que nós devemos desenvolver as nossas habilidades de forma a crescer, né? A evoluir. Então, nós não podemos ficar apenas, né, no conhecimento. Nós temos que, por exemplo, fazer análise, nós temos que saber fazer síntese, correto? Nós temos que saber fazer contrastes. Então, nos níveis de competência e habilidade, tem que ser cada vez mais testado, cada vez mais desafiado. Não pode só ler e escrever. Certo? Não pode só ser assim. Vocês já imaginaram que nós não ficamos na rua, certo? A maior parte do tempo em que nós estamos em contato com a língua, nós não temos papel e caneta. Então, a grande do nosso contato com a língua é falada, é ouvida, não é lida e escrita. Também é lida e escrita, tá? Mas a maior parte dela é ouvida e falada. E nessa linguagem ouvida e falada, é muito diferente da linguagem lida e escrita, né? Da mesma maneira como ela tem diferenças muito importantes, certo? Características muito importantes. Então, o PCN, vamos dizer assim, implorou para que isso acontecesse, certo? Tomara que agora, com as BNCC, né, com essas novas possibilidades, nós consigamos trazer isso para dentro da sala de aula. Então, quais são essas competências que nós precisamos ter além de entender, falar, ler e escrever? Quais são essas competências? Olha aí. Vou dar 2 minutos para vocês lerem essa primeira parte, ainda não acabou. E fazerem algum comentário sobre essas primeiras 4 competências.
Alguém quer dizer alguma coisa? Senão eu vou começar a fazer as minhas perguntas. Cada pergunta que eu fizer vai valer meio ponto. Algum comentário, gente? Vocês concordam com isso que está listado aí? Esses primeiros quatro itens? Boa noite, senhor. Consegue me ouvir? Desculpa, Cleidson. Oi, pessoal. Oi, consegue me ouvir? Agora sim. Quando você pergunta sobre concordar com esses itens, eu acredito que sim, né? Eles são adequados para poder se trabalhar em sala de aula, falando mais especificamente do primeiro tópico, né? Distinguir a variedade linguística, que eu acredito que é um dos primeiros passos para ser tratado em sala de aula, né? Para que os seguintes possam ser praticados. No caso, os seguintes têm estão mais voltados para a ideia do aluno após identificar essa variedade linguística, ele começar a aplicar na sua vida, no caso. E, no caso, no seu cotidiano, né, no seu social. Certo. Porque se ele não tiver essa noção de variedade linguística, ele tende a querer aplicar só um estilo de conhecimento, no caso, que é o mais passado nas escolas, né, que é o tradicional. Certo. E assim pode naturalmente criar um certo desconforto quando ele entrar em algum meio social que ele não se identifique pela forma, pelo vocabulário que ele aprendeu na escola. Certo. Aí podem causar incoerências na comunicação ou coisas do tipo. Por isso eu acho que sim, é importante esse conhecimento sobre a variedade linguística para que o aluno possa se adaptar melhor ao social. Certo. Ok. Obrigado, Cleidson. Mais algum comentário? Eu gostaria que vocês olhassem com um pouco mais de calma para o segundo item, tá? Que fala sobre registro. O que é esse registro? Quantos eu tenho? Seria um momento, professor? Desculpa, Rose. Oi? A colega falou ali primeiro. Eu creio que seja identificar o ambiente no que se trata, onde está sendo tratada a comunicação, o processo de comunicação. O ambiente pode ser grupo de amigos, escola, família, trabalho, esse tipo de registro, professor? Não. Isso aí seria o nosso meio, né? O meio social, certo? O contexto em que a comunicação está acontecendo. Nós temos dois tipos de registro apenas. O formal e o informal. Então, quando a gente está lendo alguma coisa, ou se você tem lá no seu material um diálogo, isso é um dos aspectos que faz parte dessa situação toda, desse contexto social todo. Então, quando você diz, Rose, o meio em que nós estamos, sim, uma coisa é consequência da outra. E eu queria que vocês fizessem um esforço de memória e me dissessem se alguma vez nas aulas de português de vocês, quando vocês eram alunos lá do ensino fundamental, do ensino médio, o professor discutia esse aspecto do que é formal, do que é informal, por que a linguagem está assim, está assada, por que está usando expressão X, Y, Z.
É apropriado, não é? Você acha que por que a pessoa está dizendo dessa forma? Professor, Oi. Hoje não, Cristiane. eu não me recordo jamais do professor ter falado a respeito dessas variedades linguísticas, nem no fundamental e nem no médio. Nem eu, Inclusive, Cristiane. eu estou lendo o livro, né, a Língua de Eulália, então, nossa, eu estou vendo muitas coisas assim que nunca foi falado em sala de aula. Justamente essa variedade aí, né, da linguística. Por que a pessoa usou aquela expressão, né, que o aspecto social, a vida dela, a cultura é totalmente diferente de uma cultura digamos assim, da zona urbana, né, das pessoas que frequentam a sala de aula. Sim. Entendeu? Então, eu estou vendo muita coisa assim que realmente eu não tinha nem imaginava. Nunca foi falado. Talvez seja, professor... Oi. O que eu me recordo, eu não sei se é um comparativo, é que em vez de professores de língua portuguesa da época que eu estudava, no ensino fundamental, eles só davam, eles davam tipo uma bronca quando o colega falava assim, nós vai até ali. Está errado, Sim. menino. Não é nós vai. Está errado. Sim. Ou seja, é uma forma que, em vez da professora dizer, a mensagem foi dita e foi compreendida pelos demais. Só que a professora da época dizia que não, isso está errado, né? Mas houve, a mensagem foi dita e foi compreendida, houve uma comunicação da forma culta, ou seja, do meio de onde os colegas conviviam, né? Sim. Ou seja, é um meio, ou seja, os pais se comunicam dessa forma. Então, eu notava isso no professor, na época, né? Sim. Também acho que é por aí. Olha, gente, é importante que vocês entendam isso com muita clareza, tá? Nós não vamos ensinar os nossos alunos a falar e a escrever errado. Então, nós temos uma norma culta que o aluno precisa conhecer. Mas nós também temos manifestações que ele deve encarar dentro desse aspecto social. Então, se lá no material aparece nós vai, o professor não pode dizer, olha, isso está errado completamente, tá? Ou secamente. Então, ele vai ter que explicar que na norma culta aquilo não está correto, porque nós deveríamos dizer nós vamos. Porém, o personagem, sabe aquela coisa da Turma da Mônica, do Cascão, né? Da Mônica? Aquilo é representação cultural. Então, há manifestações ali que precisam ser aceitas como normais, embora nós precisemos fazer a distinção de uma coisa e de outra. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Então, norma culta, a gente vai trabalhar na sala de aula, a gente vai ensinar a gramática dentro dos contextos e etc. Mas nós também precisamos apontar para o nosso aluno determinadas coisas que são registros sociais, tá? Então, o registro, ele é formal ou informal, certo? E aí, dentro do registro informal, você pode ter registros coloquiais, por exemplo, registros populares. E isso precisa fazer parte da nossa metodologia de trabalho nas nossas aulas de língua portuguesa, tá? Especialmente nas de língua portuguesa. Mas, nas de língua inglesa, por exemplo, nas de língua espanhola, isso também existe, tá, gente? Vocês sabem, por exemplo, que em Nova York existe um bairro chamado Bronx, que tem uma linguagem muito específica. E muitas vezes nós, que somos acostumados só com aquela coisa padrão dos cursos de língua, chegamos lá para conversar e não entendemos nada. Certo? Porque eles têm
assim, uma linguagem muito específica. Claro que um pouco de tempo, se você conhece o idioma, se você é fluente, você acostuma o ouvido e vai começando a fazer os esclarecimentos que você precisa para poder se comunicar. Certo? Bom, além desses 4, nós ainda temos, compreender em que medida enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz. Eu não sei se vocês chegaram a assistir algum capítulo dessa novela da Globo, que é essa agora que tem aquele pessoal daqui do Pará, que é a Ritinha, aquele outro senhor, que foram criados, nasceram e cresceram em Parazinho. Eu não sei como é o nome da novela. É uma que está passando até agora de reprise. Eu não sei se vocês perceberam que o rapaz lá, que o paraense lá, ele vive dizendo égua, égua. E muitas vezes aquilo parece fora de lugar. Seja pela entonação, seja pela não propriedade de ser usado naquele momento. Então, isso tudo, gente, é típico de uma região. Certo? Então, se você vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul para Belém, você vai estranhar o uso de determinadas expressões, de determinada entonação. Tá? Utilizar os mecanismos de coesão e coerência na produção oral e escrita. Utilizar verbais e não verbais para compreender falhas na comunicação, para favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido. Olha, gente, essa coisa de linguagem não verbal é muito complicada, viu? Muito complicada. Vocês sabem, por exemplo, que em determinados países não se cumprimenta ninguém com um beijinho. Dependendo do país, é só mesmo um oi assim de longe. Existem gestos que são utilizados em uma região que, quando utilizados em outra região, podem trazer significado muito complicado. Tá? Então, por exemplo, você sabe que aqui para nós, o polegar aqui assim, significa ok, tá tudo certo, né? Tá beleza. Em outras regiões, isso aqui é gesto obsceno. Para nós aqui, esse gesto é obsceno. Em outras regiões, isso aqui é o ok, é o tá legal, tá tudo certo. Então, os PCNs, eles procuraram trazer metodológico, né, especialmente das aulas de língua, que não era suficiente você explicar apenas as regras do código. E não era suficiente você trabalhar aquela gramática árida, certo? Crua. Que também era necessário você trazer para dentro da sua sala de aula esses aspectos culturais, esses aspectos que são regionais. Agora, para isso, o professor precisa também conhecer esses aspectos. Então, vocês acabaram de ouvir a Cristiane dizer aí sobre o livro A Língua de Eulália, que, aliás, é uma leitura que todos deveriam fazer. Então, esses aspectos todos, tá? Vocês estão vendo que existem aqui nos PCNs. Só que eles não vão para dentro da sala de aula. Não se saiu da teoria para a prática. E, por causa disso, quando surgiu a reforma, se pretendeu fazer uma discussão muito ampla com todas as regiões do país,
com o maior número possível de escolas e secretarias de educação e professores, para criar essa base nacional comum curricular chamada de BNCC, para dar às escolas a chance de sair da teoria para a prática, tá? Então, gente, olha, essas competências, elas são interdependentes, elas não se compartimentalizam, tá? Não é uma assim, separada da outra, da outra, da outra. Nós sabemos disso, certo? Quando nós estamos no mundo real, não se separa competência comunicativa de competência linguística, certo? Não é assim, dizer, olha, eu primeiro vou me comunicar, aí depois eu vou fazer tudo de novo de forma correta, na língua culta, na norma culta. Não existe isso. Então, a competência comunicativa, ela envolve, ela engloba a competência gramatical, a competência sociolinguística, a discursiva e a estratégica. Se você vai ser direto, indireto, certo? Se você vai usar linguagem figurada, se não vai. Tudo isso faz parte da comunicação. Tá? Então, por isso que vocês estão vendo a seta que vai e volta. Porque tudo está envolvido em tudo. Então, muitas vezes, você tem um material lá em que aparece linguagem direta. Isso tem uma razão de ser. No outro material, você tem uma linguagem indireta. Tem voz passiva, não é voz ativa. Tem razão de ser. Aquilo ali tem uma razão, tem uma explicação. Aí você precisa, então, debater isso, discutir isso. Tá certo, gente? Tá? Então, olha, a nossa conclusão é a seguinte: não basta compreender e produzir enunciados gramaticalmente corretos. É preciso conhecer e empregar formas de combinar esses enunciados num contexto específico, de maneira a produzir comunicação. Então, isso tudo é muito lindo, né? Muito bonito aí. Mas é preciso colocar isso em prática. E a nossa esperança é que agora, né, com essa nova forma de pensar, de refletir, né, nós consigamos sair da teoria para a prática. Então, nós estamos essa semana fazendo essa reflexão para que vocês vejam que todo mundo tem conhecimento disso, mas não utiliza isso dentro da sala de aula. É fácil? Muitas vezes não. Mas às vezes é tentar, certo? A gente precisa fazer um esforço. Porque senão, gente, a língua que nós estamos ensinando, né, o código que nós estamos ensinando, ele fica árido, ele fica frio. Ele não tem... existe corpo, mas não existe alma. E aí não é assim que a coisa funciona, correto? Não é assim que a coisa funciona. E isso não serve apenas para a linguagem falada e ouvida, né? Também funciona para leitura e para a escrita. Você não escreve os textos da mesma maneira. Cada um tem as suas peculiaridades. E quando você escreve um texto, você escreveu aquele texto para alguém ler. Você não escreve um texto para ninguém. Então você tem que pensar também nessas pessoas que vão ler o seu texto. O que adianta você escrever um texto lindo se as pessoas que vão ler não vão entender nada?
Nós já conversamos um pouco sobre isso, lembram? Então, os PCNs foram a primeira tentativa de estabelecer, vamos dizer assim, essa uniformidade de ação. Mas eles não saíram da teoria para a prática. Então, essa semana, vocês têm uma atividade lá na plataforma não pontuada, certo? Onde eu peço para vocês fazerem apenas uma reflexão sobre alguns aspectos dos PCNs, que vocês podem pesquisar com mais detalhes e se aprofundar lá na internet, se quiserem, tá? Essa é essa semana, então não tem pontuação, vocês já sabem como a coisa funciona. Na semana que vem, nós vamos, então, tentar trazer isso aí para uma prática. Aí vocês vão fazer um trabalho pontuado de forma prática, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário adicional? Tudo certo, né? Vejam, a grande maioria de nós sabemos de tudo isso. Nós concordamos com isso. Nós aceitamos isso. Mas nós não praticamos na sala de aula. E isso precisa acontecer. Bom, eu vou tirar aqui, tá? A tela. Vou interromper a nossa gravação, então.